pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou iniciar esse vídeo fazendo uma perguntinha para vocês. Você gosta de milho? Se você gosta, deixa nos comentários para mim saber quantas pessoas estão assistindo esse vídeo e que adora milho. Por que essa pergunta? Hoje eu vou passar para vocês uma receita de risoles de milho cremoso, que é uma delícia, é o maior sucesso. Essa receita é receita de algumas pessoas que eu conheci na cidade onde eu morei e vem acompanhando essa família de geração em geração. Já está aí na terceira geração e todos trabalhando com salgado, com essa receitinha de milho. E é um maior sucesso na cidade deles, é a venda do salgado que eles fazem com essa receita. Então eu recebi essa receita, eu aprendi a fazer com um dos familiares dessa família e é uma delícia, vocês vão amar. Então aqui eu vou fazer salgado de 100 gramas e eu vou mostrar para vocês os ingredientes, que é bem barato também os ingredientes, né? Você não vai pagar um absurdo de caro e você pode estar fazendo para vender ou para consumo. Nessa mesma receita vocês podem fazer o salgado pequeno para festa também e o salgado bem maior, que é para vender em lanchonete. E é uma receita meio que exclusiva, porque por aí, quando você vai comer um salgado na lanchonete, geralmente você não vê esse tipo de salgado especial de milho por aí, né? Mas se em algum momento aparecer, alguém resolver fazer para vender, vai ser o maior sucesso. Bom também para os vegetarianos, né? Então eu vou começar aqui com os ingredientes da massa. Então aqui eu vou utilizar 375 ml de água, 375 ml de leite. Vou utilizar meio quilo de farinha de trigo e que seja de boa qualidade, tá, gente? Que isso é muito importante. Uma colher de sopa bem cheia de margarina, meio tablete de caldo de galinha e meia colher de sopa de sal, uma lata de milho. Esses são os ingredientes da massa. Esse milho eu vou bater no liquidificador na função pulsar, porque eu não quero triturar muito esse milho. Ele tem que ficar algumas partes meio que inteiras e a outras trituradas para poder cozinhar na massa, para dar todo aquele sabor. Aqui eu vou utilizar também a balança para poder pesar massa e recheio. São 70 gramas de massa e 30 de recheio. E para o recheio eu vou precisar de 300 gramas de mussarela triturada, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de café de sal, mas o sal é a gosto, 1 colher de sopa de margarina, 1 lata de milho, também para o recheio, e a mesma medida da lata de milho, você vai medir 1 lata de água e 1 lata de leite para fazer esse recheio. Já para empanar, eu tenho aqui a farinha de rosca e sempre a receitinha que eu tenho falado para vocês. 2 colheres de sopa de amido e 500 ml de água para poder fazer o empanado desse salgado e garantir que ele fique crocante por fora, macio por dentro e não encharca. Então, agora vamos ali, que eu vou fazer o passo a passo dessa receita para vocês. Vou deixar tudo na descrição do vídeo, ingredientes, quanto eu gastei e também quanto você pode lucrar, por quanto você pode vender. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa receita. Então, bora fazer esse risoles. Bom, então aqui, pessoal, eu já vou começar batendo esse milho, né? 1 lata inteira. E aí eu já vou medindo aqui 1 lata de leite, né? E 1 lata de água. Que vai dar certinho para fazer esse recheio. Então é só bater aqui na função pulsar.
pessoal, esse milho ele tem que ficar mais ou menos assim, ó, meio triturado e alguns aí mais inteiros, uns pedacinhos maiores e outros menores, tá? Agora vamos ali pro fogão para começar a cozinhar essa massa. Esse líquido que a gente já bateu com o milho, né, o leite e a água. Vou adicionar a colher de margarina. Se quiser colocar manteiga também dá, tá? Agora eu vou levantar a fervura aqui. Aliás, agora, pessoal, aqui eu já vou adicionando também a colherinha de café de sal, mas o sal é a gosto. Se você quiser experimentar depois, pode experimentar. E as 3 colheres de farinha de trigo para engrossar esse recheio. Não vai ficar com gosto de farinha de trigo, pode fazer tranquilamente. E é o seguinte, tem pessoas que perguntam, pode substituir pelo amido de milho? Não, não pode, porque o amido, quando você coloca na geladeira e desfria e tal, ele junta água, a tendência é juntar água. Já a farinha de trigo não, ela vai deixar aquele recheio cremoso. Então, eu vou adicionar tudo aqui de uma vez, enquanto esse líquido está frio, para que ele não venha empelotar, né? Eu vou mexer muito bem para diluir. E vai mexendo até ferver, né? Depois você vai deixar cozinhando aí uns 5 minutinhos, bem rapidinho assim. E precisa estar diluindo bem todos os gruminhos de farinha de trigo, para não ficar nenhum pelotinho, tá? Pra vocês verem que já tá começando a engrossar. Eu sempre, quando eu começo a fazer as receitas, eu faço em fogo alto, depois que eu abaixo, para poder cozinhar devagar, para não dar errado a receita. Vai engrossando bem devagarinho mesmo, ó. Ah, parece muito com brigadeiro, né? A gente vai mexendo, cozinhando. E quando a gente começa a ver o fundo, a gente tá vendo que tá ficando bom, ó. A gente raspa assim e já começa a ver o fundo da panela. É sinal que tá ficando bom. Quando ele tiver assim, já é hora de abaixar o fogo, tá? Deixando cozinhar aí por 5 minutinhos, sempre dando uma mexida, né? Mas deixa cozinhando aí. Então aqui, pessoal, já está no ponto certo, ó. Como tá dando pra ver o fundo da panela. Eu já vou desligar e vou despejar na minha tigela, porque eu preciso deixando esfriar agora. Vou dar uma ajeitadinha aqui, porque eu vou colocar o filme plástico em cima para não ressecar, porque eu vou deixar esfriando na geladeira. Se você quiser deixar esfriando primeiro na mesa e depois colocar na geladeira, pode colocar. Mas precisa esfriar totalmente para depois você trabalhar com esse recheio, tá? E a mussarela eu só vou adicionar depois de ter esfriado totalmente. Aí eu vou adicionar, vou formar aquela massa do recheio para depois montar os salgados. Então agora aqui, ó, é só colocar o papel no plástico para não ressecar esse recheio, porque senão ele fica com aquela camada, como é que eu posso dizer, aquela camada seca, ressecada por cima, né? Então não é legal.
talvez fique meio estranho. Então, vou deixar bem encostadinho no recheio. E agora é só colocar para esfriar. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu peguei os 375 ml de água com mais 375 ml de leite e bati juntamente com uma lata de milho, que nem eu mostrei para vocês aquela hora. E agora eu vou colocar aqui na panela para começar a ferver. E eu bati na função pulsar também, assim como no recheio, para que pudesse estar pegando o sabor do milho nessa massa. Aqui também eu já vou estar adicionando o tablete de caldo de galinha, a meia colher de sopa de sal, uma colher de margarina. Agora eu vou deixar ferver isso daqui, diluir bem o caldo de galinha e daqui a pouco eu venho com a farinha de trigo para dar continuidade. Então aqui, pessoal, já levantou fervura, já abaixa o fogo, bem baixinho mesmo, lá no mínimo, e vai adicionando as 500 gramas de farinha de trigo. Olha que essa massa vai ficar bem amarelinha, vai ficar muito saborosa essa massa aqui, porque o milho, a margarina e o leite, eles fazem uma combinação perfeita. E você trabalhando com uma farinha de trigo de boa qualidade, não fica nem com gosto de trigo. Fica o sabor do puro milho mesmo. Podem fazer aí tranquilamente que vocês vão gostar. Agora, pessoal, eu vou colocar ali na mesa para ela esfriar um pouquinho, que eu preciso sovar essa massa. Pessoal, então eu tô aqui com o recheio, ele já esfriou completamente, como vocês podem ver. E agora, olha a textura que ele ficou, bem cremosinho. Eu vou adicionar a mussarela triturada. Se você não tiver o processador, você pode ralar essa mussarela também, tá? E agora ele vai ficar mais firme esse recheio por causa da mussarela. Então eu vou adicionar tudo aqui. Precisa estar misturando muito bem. Se sobrar recheio, às vezes pode até sobrar um pouquinho, tá? Vocês podem congelar. Aí quando vocês forem utilizar novamente, é só retirar da geladeira e colocar no fogo e adicionar um pouquinho de leite. Ele vai voltar a ficar cremoso novamente. Tá? Se vocês quiserem fazer receita grande, é só duplicar, né, as medidas que eu passei. Então agora eu vou mostrar para vocês a massa que eu já sovei aqui. Eu poder estar pesando, porque a massa preciso ter 70 gramas de massa, tá? Para poder estar montando esses óleos de 100 gramas.
Então, pessoal, eu vou deixar essa massa bem redondinha. E vou abrir com o rolo. Se você tiver a forminha, vocês podem fazer na forminha também, que fica mais certinho, né? As pontas, as beiradinhas, né? Então, aqui, ó, eu vou deixar mais ou menos essa espessura. Que tem que abrir certinho aqui, pra poder caber o recheio. Vocês vão colocar mais ou menos em torno de uma colher bem cheia desse recheio, né? Aí, se vocês tiverem dúvida, vou colocar até um pouquinho mais. Vocês voltam aqui na balança para pesar. Mas assim, com o tempo, vocês vão pegando a prática e aí não vai precisar ficar pesando mais. Então, vai facilitar bastante depois. Então, se passar muito, aí vocês tiram um pouco, né? Aí vocês vêm fechando aqui agora, ó, com delicadeza, para esse recheio não vazar para fora. Se vocês quiserem colocar no congelador esse recheio, coloca, tá? Porque para ele ficar mais firme, só não quero que deixe congelar, só não deixa congelar, tá? Mas vocês podem colocar no congelador tranquilamente para ficar mais firminho esse recheio, para facilitar na hora da montagem também. Então, eu vou montar mais um aqui. Deu exatamente 100 gramas. Então, vocês vão utilizar uma colher de sopa bem cheia desse recheio e mais um pouquinho. Aí já dá 100 gramas aí que você precisa para estar montando os risoles. Então, aqui, pessoal, ó, eu já tenho a farinha de rosca e o amido de milho na água. E eu vou passar aqui para poder estar empanando com muito cuidado, tá? Porque esse recheio é mais molinho e se você apertar com a mão, ele pode furar. Então, com muita delicadeza, você vai empanar os risoles. E agora, pessoal, eu vou terminar de montar os outros salgados com esse restante de massa e recheio. E daqui a pouquinho eu volto com o resultado, mostrando pra vocês como que ficou. Então, pessoal, aqui nessa receita de salgado, me renderam 17 unidades. Aí vocês vão vendo aí mais ou menos a quantidade de lucro que vai te retornar essa receita. Cada salgado desse você vai vender a no mínimo R$5 cada um. Aqui o meu gasto, eu tive um gasto de quase R$30, né? Não chegou nem R$30 e dá para ganhar um bom lucro. Se você que está assistindo ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, compartilha esse vídeo, deixa o seu like
E agora eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou depois de frito. Uma delícia, pessoal. Pessoal, então eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou esse salgado, ó, pra vocês verem que ele nem sujou muito o papel, ele tá bem sequinho, ó. E agora eu vou cortar aqui, que ele tá um pouquinho quente. Vou mostrar pra vocês como que ficou por dentro, ó. Bem recheado, bem cremoso, ó. Isso daqui é muito bom, gente. Façam aí que vocês vão gostar. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!